Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas, à porta, vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. "Levanta-te depressa", disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: "Cinge-te e calça as tuas sandálias." Ele assim o fez. O anjo acrescentou: "Cobre-te com a tua capa e segue-me." Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: "Agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus." Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada, chamada Rode, adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: "Estás louca?" Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: "Então é o seu anjo." Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta. Viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: "Comunicai-o a Tiago e aos irmãos." Em seguida, saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando-o e não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou suplicá-los. Em seguida, desceu da Judeia para Cesareia, onde permaneceu. Morte de Herodes. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus. E, roído de vermes, expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Explicação, capítulo 12. Muito bem, nos Atos dos Apóstolos temos Tiago, irmão de João, que é morto por Herodes. Em Atos capítulo 12, temos essa história sobre como, por um lado, um apóstolo, Tiago, é morto por Herodes e outro apóstolo, Pedro, é resgatado pelo Senhor, do próprio Herodes. Isso levanta a questão de Deus libertou milagrosamente Pedro da prisão. Por que ele milagrosamente não livrou Tiago da decapitação? Isso pode se tornar um peso incrível, uma pergunta incrível sem resposta a este mistério. Quando olhamos para o Senhor e dizemos: "Ok, Senhor, o Senhor poupou minha vida aqui, mas essa pessoa que amo, essa pessoa que conheço, talvez alguém que nunca conheci, mas de quem ouvi falar, ela não foi poupada. Por que isso, Senhor?" Podemos ficar tão conflituosos com esta pergunta que, em última análise, a resposta que não sabemos, a não ser que somos chamados a confiar no Senhor. Tiago, nos últimos momentos de sua vida, confiou no Senhor. Pedro, deitado, acreditando que estes eram os últimos momentos de sua vida, confiou no Senhor. Não sabemos o caminho para o destino, mas sabemos o destino. O destino é o próprio Deus. O fim da jornada é Ele. O ponto da jornada é Ele. O destino é a vida com Ele para sempre. Mas não sabemos por onde vamos chegar até lá. Às vezes o caminho está na ponta de uma espada. Aqui está Tiago, que é morto para chegar ao seu destino. Aqui está Pedro, a quem o Senhor diz: "Não, você ainda tem anos.
Você tem quilômetros pela frente antes de chegar no ponto que eu quero. Então aqui ele é entregue. E às vezes, assim como vimos hoje em Atos 12, o caminho para o destino é imediatamente aquela morte, aquele sofrimento, aquela dor. E às vezes é fazer parte de um milagre como São Pedro foi. A única coisa que podemos fazer é dizer sim a isso. Podemos dizer, ok, Senhor, seja o que for, eu confio em Ti. Então vamos para 1 Coríntios capítulos 5 e 6. O que esperamos que seja um desafio para nós. Lembre-se de que viver como um coríntio era viver uma vida quebrada quando se tratava de moralidade. Como observamos que as coisas iriam piorar, aqui está um crente que mora com a esposa de seu pai, basicamente sua madrasta. O problema que São Paulo tem aqui é que ele está dizendo, esse tipo de comportamento nem acontece entre os pagãos, e muito menos aqui, entre os cristãos. Agora, aqui está uma coisa interessante. Você poderia dizer, mas onde é que Jesus diz para não se fazer isso? E ainda, nós sabemos que não devemos fazer isso. Não apenas o Antigo Testamento alude a isso, mas também reconhecemos que a moralidade sexual, não necessariamente, você sabe, o ensino do Senhor, da Bíblia e da Igreja, nem sempre especificam todos os desvios possíveis, ou todas as perversões e abusos da função sexual. Não faz isso, porque somos muito criativos como seres humanos. Podemos distorcer coisas boas o tempo todo. Mas o que São Paulo está dizendo é, estou basicamente com o coração partido e também um tanto horrorizado pelo fato de que aqui está esta pessoa entre vocês que afirma ser um crente que está vivendo publicamente de uma forma que vai contra o que acreditamos. E vocês estão tudo bem com isso? Você é arrogante? Você se vangloria disso? Você não prefere lamentar? Essa é uma daquelas coisas que acontece muito. Portanto, haverão pessoas públicas que violarão claramente as leis de Deus e da Igreja. Eles estão alegando ser cristãos, ser católicos, e São Paulo não teria tempo para isso, assim como ele não tem tempo para isso aqui. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 4 a 5. Quando vocês estiverem reunidos, vocês entregarão este homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esta é a fonte do que chamamos de excomunhão. Excomunhão significa que você não está mais em comunhão conosco. Portanto, você precisa perceber que suas ações o colocaram fora do relacionamento da igreja. É interessante isso. A excomunhão não faz algo em vez de reconhecer algo. A excomunhão não coloca ninguém fora de casa. É declarar e apontar a realidade que já está presente. Aqui está alguém que está fora da comunidade por suas próprias escolhas e ações. Este homem, em 1 Coríntios capítulo 5, já saiu da comunidade, vivendo desta maneira particular. A igreja, portanto, deve dizer, estamos apontando para você que é aqui que você está. Portanto, você não está em comunhão conosco. Portanto, você não pode receber a comunhão porque você não está em comunhão conosco, porque você está fora da família, você está fora da comunidade. E ao apontar isso, a ideia aqui, como diz São Paulo, entrega esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A ideia é que ele perceba que está lá fora e volte. Ele percebe, preciso me arrepender de meus caminhos, porque neste momento as pessoas que toleram isso não me chamam à conversão de forma alguma. Infelizmente, esta excomunhão que aconteceu em 1 Coríntios ainda está acontecendo. Aconteceu nos últimos 2000 anos. A igreja teve que exercer este poder de excomunhão, sendo capaz de dizer, ok, você está afirmando ser um de nós. Você não está vivendo como um de nós e não está se arrependendo de nada disso. Cada um de nós peca. Isso é uma coisa diferente. Você sabe disso, se for católico, que se cometer um pecado mortal ou grave, você precisa se confessar antes de receber a Sagrada Comunhão. Temos que nos arrepender dos nossos pecados antes de recebermos a Sagrada Comunhão. E isso não é a mesma coisa que excomunhão. Nós temos que estar reconciliados primeiro, antes de recebermos a Sagrada Comunhão. Ou então isso é outro pecado mortal. Então existe aquela realidade de que cada um de nós pecamos, mas São Paulo está falando de um pecado público. Este não é apenas algum tipo de pecado que ninguém realmente conhecia ou pecado privado. Este é completamente conhecido. Por causa disso, e do quão público foi, pelo bem da comunidade, pelo bem da alma deste homem, ele tem que ser excomungado, para que ele perceba isso e volte. Espero que você tenha entendido isso. Mas continuando, dizendo que São Paulo aponta em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, escrevi-vos na minha carta para não vos associares com homens imorais. Mas ele não quer dizer o imoral do mundo, porque então você não seria capaz de se associar com ninguém, evangelizar ninguém. Ele se refere aos irmãos e irmãs da comunidade que agem e vivem desta maneira particular. Trate-os como trataria um estranho. Isso é realmente muito importante. Não sei como fazer isso exatamente no meu dia a dia, mas acho que parte do que significa
é permitir que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados e permitir a correção fraterna. Quando um irmão ou irmã vem até mim e diz: escute, vejo o que você está fazendo, veja onde está, e me chama ao arrependimento, então eu tenho que ouvi-los. E talvez eu tenha que fazer isso com os outros também, porque não podemos viver esse tipo de vida dividida. No capítulo 6, São Paulo fala sobre ações judiciais entre crentes. Os cristãos estão tratando uns aos outros como se fossem estranhos. Eles estão tratando uns aos outros como se fossem inimigos. Eles estão trazendo um ao outro para a tarefa e para o tribunal. São Paulo diz: é uma vergonha que os cristãos se voltem contra os cristãos e realmente processem uns aos outros. O que é notável. 1 Coríntios 6,9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele deixa claro que aqui está uma lista de pecados que os separarão de Deus. Alguns deles estão distantes de nós, alguns deles estão muito perto de nós. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os atos homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Nessa lista podemos dizer: bem, eu não faço tudo isso. E São Paulo não disse: você tem que fazer todas elas. É até um deles. Eu não sou adúltero. Eu roubei? Bem, então eu não sou ladrão. Ok. Então eu fico bêbado regularmente? Às vezes podemos nos desculpar e nos tornar a exceção. Mas existe esta lista de pecados que podem separar uma pessoa do Senhor e mantê-lo longe da vida eterna com Ele. Esta é uma lista da palavra de Deus. Portanto, precisamos prestar atenção a cada palavra de Deus. Mas aqui está a ótima notícia. 1 Coríntios 6,11. E assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta lista inteira. Agora, volte e leia o versículo 11 novamente. Cada um de nós está quebrado. Ninguém é exceção. Portanto, todos nós temos que abandonar qualquer pecado que seja. Não importa, eu tenho que abandonar esse pecado e me voltar para o Senhor Jesus, porque Ele deseja que você e eu abandonemos nossos pecados, nos voltemos para Ele em arrependimento e com um espírito de tristeza, um espírito de confiança nele, e deixemos nos remir. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Isso é incrível. Alguém diz: sempre fiz isso, sempre me senti assim. Isso sempre foi uma luta para mim. Tudo bem, mas você não pode simplesmente fazer o que você quer. Você não é seu, você não se pertence. Você foi comprado por um preço, portanto glorifique a Deus em seu corpo. Pessoal, isso faz parte da nossa jornada. Parte da nossa jornada é permitir que a palavra de Deus nos convença para reconhecer que nos vemos. Nesta lista, você poderá ver outras pessoas, mas esse não é o ponto. Precisamos nos ver nesta lista e dizer: eu estou quebrado. É assim que sou amado. Então, deixe a parte do amor vencer. Não a parte quebrada. Deixe a parte quebrada ser morta por Jesus. Deixe a parte quebrada ser conquistada por Jesus. Viva esse amor. Você não é seu. Você foi comprado por um preço. Então glorifique a Deus no seu corpo. Novamente, não olhe para os pecados de outras pessoas assim. Essa é uma lista dos seus pecados, dos meus pecados. Permaneça firme nessa busca de melhorar. E a melhora exige mudança. E a mudança gera incômodo. Mas quando estamos com o olhar voltado para aquele que queremos alcançar, os incômodos são minúsculos diante da glória que está por vir. Que Deus abençoe você e reze por mim.